Boa tarde, pessoal do futebol de mesa. Como diria o meu querido e saudoso amigo Geraldo Decur, eu estou completando meu centenário dentro desse esporte. Explico detalhadamente. Há 2 anos, em Caxias do Sul, nós comemoramos o cinquentenário da Associação de Futebol de Mesa de Caxias, entidade que nós ajudamos a fundar e fui seu primeiro presidente. E agora, de 8 a 22 de janeiro, nós comemoramos o primeiro cinquentenário da regra brasileira. É a regra que realmente aproximou os botanistas do Brasil inteiro. Como surgiu isso? O regionalismo foi a característica do futebol de mesa do Brasil. O Rio Grande do Sul era patrocinado pela regra gaúcha. Existia a Federação Rio-Grandense de Futebol de Mesa. Paraná tinha a regra paranaense, São Paulo a regra paulista, o Rio a regra carioca, Minas a regra mineira, Bahia a regra baiana, Pernambuco tinha a regra pernambucana e a regra Fogo-TBI. Paraíba tinha sua regra e Pará tinha a regra paraense. Mas nenhuma delas tinha um poder de envolvimento além das suas fronteiras. A nossa regra, a regra gaúcha, nunca passou de Torres. Ela avançou por todas as cidades do Rio Grande do Sul, mas jamais saiu do Rio Grande do Sul. A Associação de Futebol de Mesa, que foi fundada em 1965 em Caxias do Sul, era patrocinada pela Federação Rio-Grandense de Futebol de Mesa e usava a regra gaúcha. Em 1966, nós, comemorando o primeiro aniversário da nossa associação, resolvemos fazer um torneio com todos os gaúchos que jogavam a regra gaúcha. Convidamos e todos aqueceram. Na aproximação, pois eu havia tomado conhecimento da regra baiana, através de uma reportagem que saiu na Revista do Esporte, Bahia dá lições de futebol de botão, escrita por Aldemar Seixas. Acabei trocando correspondências com ele e formulei um convite para que ele participasse desse torneio de aniversário. E, para minha surpresa, ele veio a Caxias do Sul, juntamente com o Ademar Carvalho, e participaram do torneio de aniversário da Liga Caxiense de Futebol de Mesa, no qual o Ademar Carvalho, com o seu time padronizado para a regra baiana, conseguiu o vice-campeonato. Foi uma surpresa muito grande, porque Porto Alegre predominava absoluto no futebol de mesa da regra gaúcha. Nós, em Caxias, estávamos aprendendo, haveríamos de chegar a algum lugar, mas estávamos ainda aprendendo. E um baiano que nunca jogou a regra gaúcha acabou sendo o vice-campeão. Não foi mais longe por infelicidade, porque foi atrasar uma bola para o seu goleiro, um goleiro que jogava deitado na regra gaúcha e pela força do botão carregou todo goleiro, bolinha para dentro do gol. Depois desse torneio, dentro das dependências da ABB de Caxias do Sul, foi realizada uma partida de demonstração de como se praticava o futebol de mesa na Bahia. Naquele momento, não só os botonistas que estavam participando da regra do torneio de Caxias, como pessoas que estavam assistindo, ficaram encantados
com a maneira pela qual se desenvolveu aquele trabalho. Ao meu lado, o presidente da Federação Rio Grandense de Futebol de Mesa, Gilberto Guise, absorto que estava, me perguntou se aquilo estava realmente acontecendo. E eu disse, estava sim, isso está acontecendo e nós vamos ter que pensar seriamente na união do futebol de mesa do Brasil. Foi então que surgiu a primeira hipótese de se reunir brasileiros de norte a sul numa única regra. Gilberto Guise, presidente da Federação Rio Grandense de Futebol de Mesa, e eu começamos com as duas regras que predominava um toque em ambas, a colidir os resultados positivos de cada uma e tirar as aberrações que existiam nas duas. Como essa aproximação da federação com Caxias, nos foi solicitado que patrocinássemos o campeonato estadual de 1966, coisa que nós assumimos e realizamos. E nesse período entre o nosso aniversário, que foi em julho, e o campeonato brasileiro, o campeonato estadual, que foi em dezembro, nós elaboramos um projeto que foi apresentado para todos os participantes do campeonato estadual da Federação Rio Grandense de Futebol de Mesa em dezembro de 1966. Esse projeto, enaltecido pelo Gilberto Guise, apresentado por ele como presidente da federação, foi aprovado por unanimidade, o que nos permitiu a saída, em 8 de janeiro, de ônibus do Rio Grande do Sul para a Bahia, para, junto com Ademar Carvalho, Nelson Carvalho, Aldemar Seixas e Roberto D'Artagnan, elaborarmos um projeto de uma regra que acolhesse todos os brasileiros sem distinção. Durante todo esse tempo, nós realizamos esse trabalho monumental. A mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, com a presença de 2 baianos jogando futebol de mesa, aconteceu na Bahia, com 2 gaúchos lá, sendo convidados para participar de todas as entidades que existiam, e sendo convidados para participar de torneios. Estivemos em Mataripe, estivemos em Santa Amaro, praticamente todos os clubes de Salvador nós participamos. E no dia 22 terminamos a nossa regra brasileira de futebol de mesa. O único impasse que houve, porque quase o programa que nós levamos foi acolhido na totalidade, foi o tamanho da mesa. A nossa mesa gaúcha media 1,20 m por 1,60 m. A mesa baiana 1,60 m por 2,20 m, praticamente o dobro. Nós tínhamos uma medida alternativa, média, entre uma e outra. E o que houve foi a argumentação dos baianos no sentido de que muitas entidades do Nordeste que já adotavam aquele tamanho de mesa não teriam condições financeiras de construir novas mesas. Por essa razão, foi então que aprovamos o tamanho oficial da mesa 2,20 por 1,60 m. 2 dias após, já os livrinhos de regra que 2 participantes da Liga Baiana de Futebol de Mesa mantinham uma gráfica, e lá
foram confeccionados os primeiros livros. Todos os primeiros exemplares foram assinados pelos 6 criadores dessa regra. Portanto, esse centenário, eu hoje, já há 2 anos atrás, eu já dividi com aqueles meus queridos amigos de Caxias do Sul, que hoje mantém uma entidade atuante, fabulosa, funcionando de acordo. Nesses outros 50 anos eu quero dividir com Gilberto Guise, com Oldemar Seixas, com Roberto Altanhan, e enviar minha forte saudade para 2 que já nos deixaram, Ademar Carvalho e Nelson Carvalho. Eu fui homenageado pela Liga Baiana com um diploma nessa ocasião e quero apresentar para vocês, porque realmente é uma honra para mim saber que um sonho que foi perseguido foi motivo de hoje nós encontrarmos tantos brasileiros jogando futebol de mesa. Faltava apenas o primeiro campeonato. E esse foi realizado em 1970. Desde então, os brasileiros que praticam a regra brasileira se encontram anualmente em reuniões que são comemoradas e mostram um grande envolvimento humano que houve entre pessoas. Tenho a satisfação e o orgulho de dizer que, através do futebol de mesa, muitas pessoas hoje se mantêm financeiramente, fazem dele o seu modo de vida. Tenho a satisfação de dizer que existem amizades que se extrapolaram as fronteiras, são pessoas que se consideram irmãos do norte ao sul, do leste ao oeste, e tenho a alegria de dizer que quando o presidente da Associação Brasileira de Futebol de Mesa no ano 80, 81, eu fiz aproximação com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, porque havia a regra paulista e a regra carioca, que era jogada no Rio e Brasília, e que foram aprimoradas depois para 12 toques em São Paulo, que hoje se espalha pelo Brasil inteiro, e 3 toques que era Minas, Brasília e Rio de Janeiro. Esses campeonatos brasileiros que nós começamos, fomos pioneiros em 1970, na metade dos anos 80, começaram a ser realizados pela regra de 3 toques e pela regra de 12 toques. Primeiro pela 12 toques e depois pela 3 toques. Então, esse motivo, essa alegria de comemorar esses 50 anos, eu reparto com todos os praticantes do futebol de mesa. E acho que o que foi construído com amor, com esperança de sucesso, e realmente foi sucesso e é uma realidade. Um abraço a todos os botonistas e que nós consigamos chegar aos 100 anos. Obrigado.